que eu queria trazer aqui para a gente é um pensamento, porque a ideia, o problema vai acontecer lá no caixa. Sim. Certo? Sim. Mas quando a gente olha para uma empresa, a gente tem ali algumas verticais, né? Que basicamente são as áreas. Eu vou ter o meu financeiro, eu vou ter o meu comercial, eu vou ter a área de operação, eu vou ter o marketing, legal? Uhum. E quando a empresa não está indo bem, não é por mais que pareça uma coisa isolada, vai apontar lá no DRE, vai apontar o problema no meu fluxo de caixa, mas tem uma série de fatores que vão acontecer ali. Sim. Certo? Quando a gente olha, por exemplo, para a parte financeira de uma empresa, eu vou ter ali situações relacionadas a como é que está sendo o prolabore dos sócios, como é que está a minha folha em relação ao faturamento, como é que está a negociação de taxa, né? Se a empresa está endividada ou não. Eu acho que tem muito disso no Sim. que você falou. Sim. Né? Quando a gente fala de operações, né? Como é que o cara está controlando a perda? Como é que ele está controlando a ruptura? Né? Como é que ele está trabalhando a compra? E aí eu acho que vale a pena o empresário, independente da maturidade dele, se ele é um cara que está indo para o mercado agora, está se aventurando no varejo, Uhum. ou se ele é um empresário que já tem experiência, né? Ele já está no segmento, trazer para eles essa noção do quão importante é o dado, do quão importante é trabalhar em cima de dado. Né? É interessante até, Júnior, porque a gente viu muito lá na NRF essa coisa, o dado é o novo petróleo. Uhum. Aí eu venho pensando muito sobre isso, né? Porque o petróleo, o óleo, né? Porque ele vai se transformar em alguma coisa. Né? Certo. Ele já tem aí alternativa, certo? A gente pode usar uma alternativa. Pode. Se for falar em matéria energia. Energia. Exatamente, faz sentido. Tem alternativa. Sim, sim. Agora, existem coisas que não tem, você não consegue substituir. Tá? Então, por exemplo, o oxigênio, vai substituir? Como? Não, exatamente. Água, você vai se substituir como? Então, será que o dado, para mim, ele não é o novo petróleo? Nossa, ele é algo mais complexo. É. Né? Porque não tem como substituir. E se o cara está provocando dentro do ambiente de negócio dele, né, todo esse volume de dado, que é super importante para tomada de decisão de vários setores dentro da empresa dele, né, por que não usar? Por que não pensar a empresa de uma maneira mais profunda do ponto de vista de estabelecer e organizar bem os processos? Uhum. Né? E a partir daí, você falou do cliente, né, da centralização do cliente. Muitas vezes eles nem percebem que o primeiro cliente é o funcionário dele. Cliente interno que todo mundo fala, cara, é o principal. Se não vender para esse cara, você não vai, você tá com o problema lá fora. Lá fora. É impressionante. E aí, como é que você trabalha isso? Como é que você vê essa possibilidade de levar para ele a coisa com mais profundidade, né? Até chegar ali no ponto que você vai estar ali com o BI, trabalhando em cima de gráfico, trabalhando em cima de indicadores. Você acha que hoje o nosso segmento ele está maduro o suficiente para compreender isso, a importância dos dados de todas as verticais dentro da empresa e como esses dados se relacionam e como usar esses dados para ter uma equipe mais colaborativa? Cara, é muito louco isso, porque assim, eu acho que a gente está no início dessa transformação dentro dos mercados. Algumas empresas você já vê elas trabalhando com questão de dados, falando startups mesmo, né? Começando a trabalhar, que foi, inclusive, uma vertente que eu já defendia há muito tempo, que é trabalhar com benchmarking. Por exemplo, usar benchmark como uma referência, mas não o benchmarking operacional só, né? Que é, por exemplo, eu vou no supermercado do fulano, do meu concorrente, e vejo o que ele está fazendo. Esse viés, você consegue ele de uma maneira tangível, ver se ele está fazendo uma boa exposição de mercadoria, como está cartaz, que promoção que ele está fazendo, que ação que ele está fazendo ou não, o que ele tem de novidade. Eu vi uma loja esse tempo atrás, inclusive é uma cliente, fez um Big Fone lá, igual do Big Muito Brother. Legal, Pô, daí falou, legal, da hora a ideia, legal, né? Isso é um benchmarking operacional, totalmente um viés operacional. Mas, cara, a gente briga por percentuais de lucro de 0,5%, cara. Se você falar de 1% de crescimento dentro de um supermercado hoje,
O cara que tinha 5%, se ele aumentar 1% de despesa, foi 20% do lucro embora. Você tem noção? É muita grana, É gente. muita grana. A gente não entende isso, o viés. Sabe a corrida de Fórmula 1 em Mônaco? Lembra do Ayrton Senna? É da sua época, É Ayrton da minha Senna? época, é. Só que eu não presenciei a tragédia, mas é toda aquela situação que aconteceu. Mas é da minha época ele. Bom, mas se você assistir uma corrida de Fórmula 1 em Mônaco, é a vida do empresário de varejo. Tanta curva que o cara... Não, e assim o cara É não tem street, margem vir pra pra errar. lá. É Não tem verdade, margem pra errar. É verdade. Um erro é muro. Faz sentido, é isso aí, cara. E pegando essa referência que você está falando, é justamente isso. Então, são detalhes que geram resultado ali. E eu costumo muito usar benchmarking. Então, dentro dos meus clientes, eu vou pegando bases de clientes, cruzando informação, sem revelar quem é quem, né, cara? Eu uso como se fosse dentro da nossa empresa uma área chamada de Labs. Então, Legal. é como se fosse o nosso laboratório. O nosso laboratório é estudar insights e padrões que acontecem dentro do mercado. Esta área nossa está em plena construção, em pleno desenvolvimento. Mas hoje a gente já sabe quem tem a margem X, quem não tem, qual é o perfil de loja que parece com qual não. Se a loja, ela vai... A gente está numa atualização de uma ferramenta nossa hoje, por exemplo, que a gente está criando um roteiro que assim, a loja tem estacionamento? Sim, não. A loja é de bairro? Sim, não. Tem transporte público perto? Não tem. Tem metrô? Aonde ela está localizada? É centro? Não é? Todas as características até para poder analisar o perfil de cada loja e lembrando que esses detalhes também são dados, não é só número. Então, você olhar para um dado, se o mercado tem estacionamento ou não, também quantas vagas tem ou não, também são dados. Então, até para você poder cruzar e dentro deste laboratório, vamos falar assim, a gente poder desenvolver insights sobre aquilo que está acontecendo. Né? Você vê que às vezes a loja ela é muito mais conveniência, é uma loja que não desenvolve, mas ela não pode ser abastecedora. É uma loja muito de sacolinha, mas ela não pode ter carrinho dentro? Muitas vezes sim. Né? Muitas vezes o cara tem que ousar lá e arriscar aquilo. Né? A gente costuma muito fazer um negócio que a gente chama de backup, que envolve dados. O que é esse backup? Não é o backup acostumado de banco de dados. Né? Quando eu vou entrar no cliente, eu tenho a fotografia dele antes. Se der algum pau no meio do caminho, eu sei como voltar. Tá entendendo ou não? Para olhar e falar, pera aí, gente, não deu. A gente tentou um viés que não deu. O dado ele pode errar, gente. Tem que entender. Você pode ler o dado e errar. Pode acontecer. Por isso que eu falo, não é tudo mil e maravilha, sucesso. Você vai errar. Só que o importante é saber aonde está errando e ser rápido na mudança.